Olá! Há histórias que Jesus contou que soam como um espelho e um alerta. A parábola dos lavradores maus encontrada em Mateus capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 46, Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12, e Lucas do capítulo 20, do versículo 9 até o 19, é uma das mais fortes porque expõe uma verdade que muitos evitam encarar. Não basta você apenas receber algo de Deus, é preciso responder a Ele. E essa parábola revela que quando alguém confunde privilégio com posse, quando transforma a bênção em direito e o chamado em propriedade. E a pergunta que abre esse vídeo é simples, direta e totalmente desconfortável. O que você faria se Deus pedisse contas daquilo que colocou nas suas mãos hoje? Essa história não é apenas sobre lavradores violentos, é sobre qualquer pessoa que se esquece a quem realmente pertence a vinha. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. Jesus contou essa parábola dentro do templo em Jerusalém, diante dos principais sacerdotes e fariseus que já tramavam contra ele. Era a última semana antes da cruz, um período marcado por confrontos espirituais, políticos e religiosos. Esses líderes eles estavam incomodados porque o povo reconhecia a autoridade de Jesus, mas eles, presos ao orgulho, se negavam a enxergar quem realmente ele era. A parábola veio como uma resposta a esse endurecimento, como uma acusação direta, mas o contada de uma forma tão habilidosa que eles só perceberam no final que a história falava deles mesmos. O momento era tenso e cada palavra de Jesus era carregada de propósito. A história começa com um homem que planta uma vinha, cerca tudo, constrói um lagar, ergue uma torre e depois de todo o trabalho arrenda a vinha a lavradores. Quando chega o tempo da colheita, ele envia seus servos para receber os frutos. Mas os lavradores os espancam, matam e apedrejam. Então o dono da vinha envia outros servos que fazem o mesmo. E por fim ele envia seu próprio filho, acreditando que talvez o respeitariam. Mas eles o matam também, tentando tomar posse da vinha. É uma narrativa pesada, simbólica, carregada de camadas espirituais. E Jesus, ao perguntar ao dono da vinha o que faria com aqueles lavradores, leva seus ouvintes a confessar a sua própria condenação. E o ensino espiritual dessa parábola é profundo e direto. Deus é o dono da vinha, Israel é a vinha plantada, os lavradores são os líderes espirituais, os servos enviados são os profetas e o Filho é o próprio Cristo. O que Jesus está revelando é o ciclo trágico da rejeição à vontade de Deus, um ciclo marcado por resistência, violência e orgulho. A metáfora principal ela é clara. Quanto mais Deus envia, mais o coração endurecido resiste. O ponto-chave é que Deus não perde o controle da vinha e ele substitui os lavradores infiéis por aqueles que darão frutos. É uma parábola sobre responsabilidade espiritual, rejeição à vontade, à verdade e à vontade de Deus e a certeza de que o reino será dado a quem responde de uma maneira fiel. E essa parábola continua relevante porque fala do maior problema da nossa geração, que é a ilusão de que tudo nos pertence, o tempo, os dons, oportunidades, relacionamentos, vida espiritual. Vivemos como se fôssemos donos da vinha, quando na verdade nós somos apenas arrendatários, ou seja, somos apenas administradores. Ele confronta quem usa o que Deus deu sem prestar contas, quem resiste ao chamado, quem rejeita correções, quem trata Deus como intruso, mas também consola quem se sente pequeno, lembrando que Deus sempre envia novas chances, novas mensagens, novos servos, até que o coração finalmente se abra. E essa história ela nos lembra de que a vida é um presente e não uma propriedade.
O alerta dessa parábola está no ponto cego mais perigoso, a capacidade humana de se acostumar com aquilo que não lhe pertence, a ponto de achar que pode expulsar até o dono. Um erro comum é pensar que Deus sempre vai enviar mais um aviso, mais uma oportunidade, mais um servo, como se sua paciência fosse infinita. Muitas pessoas viviam dessa forma, resistindo, adiando, ignorando. Mas o ponto oculto da parábola é que chega um momento em que o dono volta e ele volta para acertar contas. A advertência é clara: não confunda a misericórdia de Deus com a ausência de justiça. E no final, a parábola dos lavradores maus coloca cada um de nós diante de uma pergunta inevitável: o que estamos fazendo com a vinha que Deus colocou sobre nossa responsabilidade? A verdade é que tudo que temos é confiado, não possuído, e o dono sempre retorna para ver os frutos. A frase que ecoa, ela é simples, porém decisiva. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal da esquina. E a pergunta que fica é: você está construindo sua vida sobre essa pedra ou rejeitando exatamente aquilo que Deus enviou para te salvar? Pense nisso, porque a vinha continua sendo dele e ele sempre volta para colher os frutos. Então nós só temos uma vida que nos foi dada por Deus. Nós só estamos hoje, acordamos hoje, estamos com vida, porque Deus nos permitiu estar com vida. Porque a vida, o sopro de vida pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. E é dessa forma, nessa consciência, que nós devemos ter a ciência disso. E para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.